Fala galera, sou o professor Felipe Alves do curso presencial Física Fácil. Estou aqui para te ajudar na tão sonhada aprovação na universidade. E lembra, não está acabado até que eu vença! Pessoal, a gente começa agora com as aplicações da hidrostática, princípio de Pascal ou princípio hidráulico. A gente vai ver agora vários princípios ou teoremas sobre a hidrostática. Então vem cá. A ideia aqui é o seguinte, eu coloquei esse recipiente aqui, ó, em forma de U, digamos assim, né? Coloquei um determinado fluido aqui dentro, tá aqui as marcaçõezinhas de azul, percebe que tem um fluido ali dentro? E eu tenho dois êmbolos, dois pistões. Eu tenho um pistãozinho aqui menor, de uma área que eu chamei de área 1, e tenho um pistão maior de uma área que eu chamei de área 2. Esse princípio de Pascal, ele ajuda bastante a gente no cotidiano. Quem aqui nunca trocou o pneu de um carro, por exemplo? Você pega ali o macaco hidráulico, né? E aí você faz uma força bem pequena ali, depende do macaco, você pressiona para baixo ou você gira, mas é uma força pequena que você faz e o carro consegue ser levantado. Oxi, como? Se você aplica uma força pequena, é o incrível Hulk? Ou seja, você está fazendo benefício ali, está se utilizando do benefício do princípio de Pascal para conseguir levantar aquele carro. Ou então quando você freia, você mete o seu pezão ali no pedal do carro, faz uma força pequena e o carro começa a parar. Olha, força da... Não, meu amigo, é o princípio de Pascal que está sendo colocado em prática ali. É aquela força que você está aplicando, quando ela vai para a pastilha de freio, ela é multiplicada várias vezes, a gente vai ver como é que funciona isso, e aí cresce aquela força e faz o carro parar. Bem assim é o macaco hidráulico, elevador hidráulico do mesmo jeito. A força feita lá na bomba do motor é uma força pequena, mas quando vai para a plataforma, começa a levantar, essa força aumenta várias vezes. Então tem várias aplicações do princípio de Pascal. Tem como até você abrir uma garrafa de vinho, eu ensino daqui a pouquinho a vocês. Claro, é um processo demorado, mas se não tiver ali o saca-rolha na hora, usa um princípiozinho de Pascal. Vem ver então aqui comigo, veja só. Eu tenho aqui uma área pequena, como eu já te disse, onde se aplica uma força F1, que foi uma força pequena, na área pequena, e aqui perceba que a força ficou bem grandona na área grande. Primeiro vamos entender o princípio de Pascal. O que é que ele diz no seu princípio? Queridos, se eu tenho força aplicada numa área, eu vou ter pressão. Acabamos de ver isso aí. E aí ele fala o seguinte, que a pressão aplicada neste ponto aqui desse êmbolo, aquele êmbolozinho como se fosse o da seringa, né? Esse pistão aqui, a pressão aplicada aqui nesse êmbolo menor, ela é transmitida integralmente para todos os pontos desse fluido aqui, ó. A mesma adição de pressão que eu provoquei no êmbolo pequeno, neste ponto aqui de aplicação da força, ela é transmitida totalmente para todos os pontos. E aí chega nesse êmbolo maior, ou seja, a adição de pressão provocada aqui será a mesma adição de pressão provocada aqui. Funciona assim, eu vou fazer um barulhinho aqui para você entender assim, ó. A pressão aplicada aqui, ela é transmitida para o outro lado. Eu faço essa brincadeirinha com esse som para você compreender que a pressão é transmitida integralmente para todos os pontos. A adição de pressão que foi provocada aqui, o ΔP, a variação de pressão, é a mesma variação de pressão aqui. Ô filho, mas a força é diferente. Sim, porque a força é proporcional à área, meu filho. Mas a adição de pressão num ponto é a mesma adição de pressão no outro. Conclusão, princípio de Pascal, vamos enunciar. A pressão aplicada no êmbolo número 1, ela é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido incompressível. Incompressível? Não é incompreensível não, professor. Você vai compreender o fluido? Fluido incompressível quer dizer que ele não tem variação de pressão. A pressão aplicada no lado é jogada para o outro lado, digamos assim. Por isso que eu falo fluido incompressível. Quem já manuseou um macaco hidráulico sabe que tem um fluidozinho ali dentro. Você suja até as mãos ali um pouquinho quando você vai, né, usar o macaco hidráulico para levantar o carro. O freio do carro, tá lembrado que tem um tal do óleo de freio? Esquece de trocar. Se você deixar de trocar o óleo de freio ali, como é que você vai apertar no pedal e o carro vai parar? Não vai.
vai, né? Então, por favor, não esqueça de trocar o óleo de freio não, né, meu filho? Deixou o óleozinho de freio lá, que é o seu líquido incompressível, ele não tem alteração de pressão, a pressão feita ali no pedal é jogada lá para o disco de freio no pneu, é a mesma alteração de pressão e aí a força é proporcional à área. O princípio de Pascal está aqui enunciado, diz que a pressão provocada num lado será transmitida integralmente para todos os pontos do fluido, inclusive para o outro pistão, para o outro cilindro. Então esse aqui é o princípio de Pascal, é o enunciado, a pressão provocada num ponto será transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. E agora o que é que a gente conclui disso? Quem é a pressão? Força normal pela área, acabamos de definir. Perceba que eu já coloquei as duas forças aqui normais à área, elas são perpendiculares à área para a gente não ter nenhum problema matemático. Então veja, pressão no ponto 1 é a força normal àquela área, no ponto 1 é a força F1 pela área número 1. É a força pequena na área pequena. No outro lado, como é a mesma pressão, é a força maior, que é a força 2. Olha a força crescendo aí. Como é, filho, que a força vai crescer? Porque a área aumentou, pessoal. A força é proporcional à área, essa pressão é constante. É uma divisão. Divisão são grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, perceba que você consegue trabalhar no outro lado, que a área é maior, aí é um multiplicador de força. A força cresceu bastante. E aí conseguiu levantar o carro. E aí conseguiu frear o carro. Percebeu? Consegue levantar a plataforma de um elevador, o elevador hidráulico, tá aí, ó, força por área. Isso aqui não é fórmula, pelo amor de Deus. Isso aqui é uma relação, e é uma relação diretamente proporcional. Perceba que é uma divisão. Área pequena, força pequena. Área grande, força grande. Percebeu? Força por área, força por área. É enunciado o princípio de Pascal. A pressão aplicada no ponto é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido incompressível, inclusive para o outro lado. Não tem alteração de pressão, não tem adição de pressão. ΔP é igual. Beleza? Agora, olha que legal. Quem já trocou o pneu do carro sabe o que eu estou falando. Você movimenta aquele cabo do macaco hidráulico, ou gira várias vezes. Aí olha para o carro sobe bem pouco. Ô filho, então não é legal não. Não é legal não, então vai lá e pega embaixo do carro e vai levantar. Meu amigo, é o ônus e o bônus. Qual é o bônus? Você conseguir levantar o carro. Qual é o ônus? Vai demorar um pouquinho. E o carro, ó, bem assim é o pedal do freio. Você dá uma bombadinha no freio e acha que o carro vai parar logo em seguida, ele vai demorar. Você tem que deslocar algumas vezes ali o freio, você está fazendo uma força pequena e aí o carro vai deslocar bem pouco naquelas bombadas que você dá. Você consegue deslocar mais. Bem assim é o macaco hidráulico. Então tem que ter paciência. É o ônus, né? O que é que acontece? Nesse lado aqui do êmbolo menor, que é o cabo do macaco hidráulico ali, ó, você vai ter um deslocamento maior. O deslocamento, nesse caso aqui, vertical, olha que legal, que eu chamarei de deslocamento número 1, ele será maior, isso é intuitivo, do que o deslocamento aqui no êmbolo maior. O êmbolo maior, que é para levantar o carro aqui, desloca bem pouco, já o êmbolo menor, que é onde você está segurando ali no cabo do macaco hidráulico, desloca mais. Então, o deslocamento nesse lado de cá será menor. Na área maior, observe o que eu estou escrevendo e escute bem. Na área maior, o deslocamento é menor. Na área menor, o deslocamento é maior. Há uma compensação do gasto de energia. E professor? Observa. Força pequena, área pequena, deslocamento grande. Força grande, área grande, deslocamento pequeno. Cuidado nas setas, viu? Essa seta para cima não quer dizer que está deslocando muito, não. E a seta para baixo, pouco. Não, meu filho, é o tamanho. Olha o tamanho do vetor. Olha. Esse vetor aqui é grande e esse vetor aqui é pequeno. Então, observe. Força pequena, área pequena, deslocamento grande. Força grande, área grande, deslocamento menor. Ou seja, o deslocamento ele é inversamente proporcional à força e à área. Força pequena, área pequena, D grande. Força grande, área grande, D pequeno. Ele é inversamente aos dois. O deslocamento é inversamente à força e é inversamente à área. Relaciona isso, filho. Bora aqui. Aqui, ó.
grandeza inversamente proporcional a um produto. Esqueça não, viu? Aí fica assim, ó. Área 1 multiplicado pelo deslocamento número 1 é igual à área 2 multiplicado pelo deslocamento número 2. Relação de produto é relação inversa. A área é inversamente proporcional ao deslocamento. Área pequena, deslocamento grande. Área grande, deslocamento pequeno. Não é fórmula, é relação e é uma relação inversamente proporcional. Ei, veja que legal agora. Você entende que a força também é inversamente proporcional ao deslocamento? Força pequena, deslocamento grande. Força grande, deslocamento pequeno. Produto, vamos anotar? Olha, força 1 multiplicado pelo deslocamento número 1, produto, né? Grandeza inversamente proporcional, é igual a força 2 multiplicado pelo deslocamento 2. Queridos, veja que coisa maravilhosa. É aquilo que eu falei do ônus e do bônus, é a compensação, você vai perceber agora. Vocês conseguem notar aí que força multiplicado por deslocamento é trabalho? E trabalho é energia transferida? Não é não, filho? Cadê ali o cosseno? Meu filho, o deslocamento aqui é para baixo, a força é para baixo, o ângulo é 0 grau, cosseno de 0 é 1, né? O deslocamento é para cima, a força é para cima, 0 grau, cosseno de 0 é igual a 1. Quem trabalha fede e coça, se resume a só quem trabalha fede. Olha lá, força multiplicada pelo deslocamento. Sim, meu filho, força multiplicada por deslocamento é trabalho, e trabalho é gasto de energia. Quer dizer, veja que foda, que o gasto de energia num lado, o trabalho realizado num lado, é o mesmo trabalho realizado no outro lado. Que mentira, filho, tu tá me dizendo que eu vou gastar a mesma energia que o macaco tá gastando para levantar o carro? Claro! Você desloca mais, apesar de aplicar uma força pequena. Lá no macacozinho que está embaixo do carro, ele desloca menos, mas ele aplica uma força grande. É o ônus e o bônus é a compensação. Você desloca muito, porém a força é pequena. Não faz muito esforço. Porém aqui eu desloca pouco e faz uma força grande. No final, o gasto de energia é o mesmo. Compensação, princípio aqui perfeito, princípio de Pascal. Lembra? Tanto o freio do carro quanto o macaco hidráulico funciona com os dois. Ô filho, eu lembro que tu falou de abrir uma garrafa de vinho. Eu fiquei interessado, eu gosto de tomar um vinhozinho. Então vamos ver. Imagina ali um jantarzinho romântico, você a dois, aí, eita porra, faltou o saca-rolha. E agora, José, faz o seguinte, ó, pega um paninho de prato. Imagina que o paninho de prato é meu punho aqui, ó. Coloque o pano de prato, um paninho ali, na parede. Suponha que aqui seja a garrafa de vinho, tá? O apagador vai ser a garrafa de vinho, vamos improvisar aqui. Botou o paninho de prato aqui, você vai pegar o fundo da garrafa de vinho, tira o plásticozinho, deixa só a rolha aparecendo ali, e você vai começar a bater o fundo da garrafa de vinho aqui assim, ó. Dá pra não bater com muita força pra não quebrar a porra do vinho e estragar tudo, né? Aí, ó. Sim, aí. E aí que naquela área do fundo da garrafa do vinho, você está aplicando uma força numa área, você está gerando uma pressão. Que foi que Pascal falou? Que a pressão aplicada no ponto é transmitida integralmente para todos os pontos do fluido. O fluido ali é o seu vinho, né? E aí o que é que acontece? No gargalo, que é menor, tem uma área pequena, a pressão vai ser a mesma. A pressão feita no fundo da garrafa, quando você bater ali, ó, é a mesma pressão no gargalo. Só que qual é o problema lá no gargalo? Como a área é menor, a força aplicada na rolha ali também vai ser pequena. Então você vai ter que ter paciência, porque a força aplicada na rolha é menor. É o contrário do macaco. No macaco hidráulico você faz uma força na área pequena e é transmitido para a área maior. No vinho você faz uma força na área maior, uma força grande ali, e é transmitido para a área menor, que é a rolha, aí é uma força menor. E aí força pequena, como a rolha está muito presa, vai demorar um pouquinho, que a força é pequena, a rolha vai... Com uma paciênciazinha, você vai ali, manda seu love ali esperar a sua love, aí você, ó. E aí, quando você perceber a rolha saindo ali, você, princípio de Pascal, tá funcionando. Aí a rolha, aí você tirou e vai aproveitar o seu jantarzinho.